Que alegria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Agradeço ao convite do nosso irmão Francisco de estar aqui participando com os irmãos desta campanha aqui na Vila Maranhão. Quero dizer da minha alegria de rever os nossos irmãos aqui da Vila Maranhão, nosso irmão João Batista, da Vila Amazonas, irmão Francisco, da Vila Paraíba, que nós nos congregamos uns anos juntos ali, servindo ao Senhor. E a todos que aqui estão, quero parabenizar os moradores desta vila por estarem tendo a oportunidade de nesta noite ouvir novamente a palavra. Ontem foi o início da campanha, esteve pregando o nosso pastor João de Deus Barreto, e hoje estamos aqui, juntamente com os irmãos, para aqui fazermos a obra do Senhor. Meus irmãos, eu quero, nesta oportunidade, ler o versículo do tema da campanha, Efésios, capítulo 5, versículo 14, foi o tema que foi nos dado nessa noite, passado para nós, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estas palavras, irmãos, a carta à igreja de Éfeso, Paulo escreveu essa carta por volta do ano 64 depois de Cristo. E esta palavra, quando Paulo diz desperta, tu que dorme, não está relacionado ao sono material, mas sim ao sono espiritual. E esta campanha, ela tem a finalidade de trazer uma palavra de despertamento para os moradores aqui da Vila Maranhão, para que todos venham a se despertar e ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Jesus, ao ressuscitar, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus apresentou-se aos apóstolos e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, nesta noite, a igreja do Senhor, aqui na Vila Maranhão, está reunida aqui neste lugar, com a certeza que Jesus está aqui em nosso meio. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. E Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E nesta noite Ele está aqui neste lugar. E eu quero dizer e parabenizar aos moradores desta vila, porque Jesus falou: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Esta palavra que tem poder para transformar um homem velho numa nova criatura. Nós temos a história do apóstolo Paulo, um homem que foi perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ali ele foi transformado em uma nova criatura,
E na sua carta aos Coríntios, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo testemunha dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nesta noite, a igreja do Senhor está anunciando um Deus que transforma o homem velho numa nova criatura. E como Paulo aqui diz: desperta, ó tu que dormes. Se nós voltarmos alguns anos atrás, para o início da criação do mundo, lá no princípio de todas as coisas, como João escreveu no seu capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. E se nós formos lá para o princípio da criação do mundo, nós vamos ver Deus ali, já começa a despertar o homem. Aleluia. Porque a palavra despertar, em outras traduções diz: alerta, ó tu que dormes. Quando se fala desperta, está dizendo: se alerta, ó tu que dormes. E nós vemos Deus ali, no princípio de todas as coisas. Deus, ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Prepara a sua companheira, tirando uma das suas costelas e fazendo a sua companheira, a sua disjuntora. Aleluia. Coloca aquele casal naquele bonito jardim que ele preparou para aquele casal desfrutar do mesmo. Mas Deus ali, ao colocar aquele casal, Deus diz assim: frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí Deus diz assim: agora vocês podem comer de todas as árvores desse jardim, só não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ali já começa alertando ao homem para não desobedecê-lo, para não pecar, para não fazer a coisa errada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o homem que Deus criou com tanto amor, que Deus criou com tanto prazer, esse homem desobedeceu ao seu Criador. E a Bíblia fala que Deus expulsou este homem do jardim do Éden. E aquele homem que Deus havia feito, que aquele homem que tinha uma comunhão íntima com Deus, aquela comunhão, ela foi quebrada. Porque Isaías escreve lá no capítulo 59, versículo 1 e 2, Isaías diz que as iniquidades do homem fez separação entre o homem e Deus. O homem, ele tinha comunhão com Deus antes de pecar. Tinha a oportunidade de todas as tardes Deus visitar o homem e falar com o homem. Mas após o homem ter pecado, o pecado que o homem praticou fez uma barreira entre ele e Deus, e o homem perdeu aquela comunhão que tinha. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus se arrependeu de ter feito o homem, porque a cada dia que passava, o homem ficava mais desobediente a Deus, a maldade se multiplicava sobre a face da terra, o pecado se multiplicava sobre a face da terra. Aí Deus pensou em destruir o homem da face da terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, olhando do céu à terra, Deus encontrou um homem fiel. No capítulo 6 de Gênesis, nós podemos ver, Deus encontrou um homem chamado Noé. Noé e sua família, que era composta de 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras.
Era 8 pessoas a família de Noé. E Deus falou com Noé e mandou que Noé construísse uma arca e anunciasse à humanidade que ele ia destruir o mundo com as águas do dilúvio. E diz lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, diz assim, quando Deus ainda fala com o homem, no início ainda, Deus fala o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus desperta o homem aqui. O homem desobedece a ordem de Deus. Aí a Bíblia diz, lá no capítulo 6, versículo 7 de Gênesis, Deus falando, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Deus agora resolve destruir aquilo que ele criou. Aquilo que ele criou com tanto amor. Porque todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra de Deus. Mas Deus teve o prazer de fazer o homem com as suas próprias mãos. Deus teve a alegria, o prazer de tocar no homem, fazê-lo com as suas mãos, desenhá-lo com as suas mãos. Mas esse homem, que Deus teve tanto prazer em fazer, este homem foi rebelde. Esse homem se rebelou contra o seu Criador. Aí Deus aqui resolve destruir o homem de sobre a face da terra. Aí Gênesis capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Aleluia. Deus olhou, não encontrou ninguém, mas aí ele encontrou ainda. Encontrou Noé e sua família, que era temente a ele. Aí Deus fala com Noé, para que Noé construísse aquela arca e anunciasse à humanidade que o mundo seria destruído com as águas do dilúvio. Diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 13, então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Depois disso, o Senhor Noé, entra tu e a tua família na arca, porque eis que justo és diante de mim. Aleluia. Deus manda Noé pregar. Está aqui os Noé de hoje. A igreja do Senhor hoje é os Noé que está anunciando a palavra. Aleluia. Aleluia. Noé pregava e dizia, se arrependa dos seus pecados, porque Deus vai mandar água sobre a terra, vai mandar um dilúvio e vai destruir toda a face da terra. E as pessoas não acreditavam. As pessoas zombavam de Noé e dizia, isso não vai acontecer. Da onde é que vai acontecer isso? Isso é loucura de você, Noé. Você está louco. Mas Jesus diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e todos foram destruídos pelas águas do dilúvio. Aí quando Noé termina de fazer a arca, Deus fala com Noé novamente. Agora, Noé, você entra na arca com a sua família. Coloca os animais na arca. Porque, irmãos, a vitória do homem está na obediência. Viu? Se nós obedecermos a Deus, nós seremos vitoriosos. E Noé foi vitorioso porque obedeceu ao seu Criador. Aí Noé entrou com a sua família, colocou os animais para dentro da arca, fechou a porta por dentro e Deus se olhou por fora.
Agora eu queria ver o homem da terra para abrir mais. Deus selou a porta por fora. Aí Deus começa a mandar água. Mandou chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que choveu 40 dias e 40 noites sobre a face da terra. Deus abriu as comportas do céu e derramou água sobre a terra. E ali houve um grande dilúvio. Cobriu de tudo que tinha na face da terra. Só escapou Noé, a sua família e os animais da arca. Mas aquela humanidade que não deram crédito à mensagem de Deus através de Noé, todas pereceram na água do dilúvio. Aleluia. Mas nesta noite, o tema desta campanha está dizendo: desperta, ó tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. A igreja do Senhor, nós estamos anunciando que Jesus vai voltar. Nós estamos dizendo que Jesus é o Salvador. E muitas pessoas hoje não acreditam. Muitos duvidam. Mas da mesma forma aconteceu na época de Noé. E continuando ainda, a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 7, versículo 21 de Gênesis, a Bíblia diz que expirou toda a carne que se movia sobre a face da terra. Toda aquela humanidade, todas morreram afogadas. Morreram, foram destruídas. Por quê? Porque não quiseram obedecer à voz de Deus. Mas nesta noite a palavra está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Aleluia. É a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. O profeta Isaías, ele também traz uma palavra de despertamento no capítulo 55 e versículo 6. Porque o profeta Isaías foi o homem que Deus chamou para ser profeta, para profetizar a vinda do Messias. Aleluia. É tanto que o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou a vinda do Salvador do mundo. Lá no capítulo 9, versículo 6, o profeta, ele profetiza sobre a vinda do Salvador, e ele diz assim: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías estava profetizando a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Aleluia! Do nascimento do Salvador. E lá no capítulo 55, versículo 6, o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Meu prezado amigo, morador da Vila Maranhão, eu não lhe conheço, mas Deus lhe conhece, assim como me conhece também. A igreja está aqui nessa noite. Deus permitiu que a sua igreja se reunisse aqui nessa noite. Sabe o que é isso? É mais uma porta, é mais uma oportunidade que Ele está lhe dando, para que você ouça o Evangelho. Porque a palavra diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a igreja, como a atalaia de Cristo na terra, está anunciando a palavra de Deus, para que aqueles que ainda não tiveram o encontro com Cristo, possa ter esse encontro com Cristo. Então o profeta Isaías também traz uma palavra de despertamento: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque um dia muitos, todos que ficarão na terra, aqueles que ficarão na terra, não terão mais oportunidade de ouvir esta palavra. E muitos vão correr para a igreja dos crentes.
vão bater na porta, vão até entrar dentro da igreja, mas não vai encontrar ninguém mais pregando a palavra. Por quê? Porque Jesus já tem voltado. Da mesma forma que no tempo de Noé, aqueles que não acreditaram, correram para a arca, bateram na porta da arca, querendo entrar para dentro da arca, para não morrer afogado no dilúvio, não tiveram mais a oportunidade. Por quê? Porque a porta já estava fechada. Então a porta do Evangelho, a porta da pregação, esta oportunidade que você está tendo hoje, um dia vai se cessar. E as pessoas vão sentir a falta. Mas onde é que está aqueles crentes? Onde é que está aqueles crentes que fazia tanto barulho? Aqueles crentes que gritavam aleluia, que gritavam glória a Deus, que falavam uma língua esquisita, que ninguém entendia nada do que eles falavam. Onde é que está aqueles crentes? Só que esses crentes que vocês vão sentir a falta, estará na glória. Aleluia. Porque Jesus vai voltar. Jesus falou lá em João 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus está voltando para buscar a igreja aqui na terra. A leitura feita pelo dirigente da congregação aqui fala sobre 10 virgens, 10 jovens crentes. Só que havia uma diferença: havia 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes, elas oravam a Deus, elas esperavam o noivo com azeite nas lamparinas e com azeite de reserva. As 5 loucas só esperava Jesus só com azeite que estava nas lamparinas. Não tinha azeite de reserva. Para melhor entender, para você melhor entender, não tinha o querosene de reserva das lamparinas. Só que a Bíblia diz que essas 10 virgens, elas adormeceram. Elas dormiram, e à meia-noite se ouviu um grito: lá vem o esposo. E todas acordaram quando ouviu o grito. Só que havia uma diferença: a lamparina, ou as lamparinas das 5 prudentes, estavam acesas, com azeite na lamparina e com azeite de reserva. E as lamparinas das 5 loucas estavam se apagando. Estava se apagando e não tinha mais azeite para colocar. E elas correram em busca das 5 prudentes e pediram azeite emprestado. E as 5 prudentes, como era prudente, disseram: não, vá comprar, possa ser que a gente empreste e falte para nós também. Só que para a vinda de Jesus é preciso estar com azeite na lamparina, e a lamparina acesa e com azeite de reserva, porque quando Jesus voltar, não há tempo para ninguém se preparar. Temos que estar preparados. E as 5 prudentes foram com o noivo. E quando as 5 loucas chegaram, ficaram de fora. Bateram na porta para que a porta se abrisse. Mas o noivo disse: eu não vos conheço. Aleluia. Vigiai, é o que diz a palavra. Então nesta noite a palavra, diante desta campanha realizada aqui na Vila Maranhão, é a palavra despertamento. Busque a Deus, aceite a Cristo como Salvador, creia na palavra de Deus. E continuando, Jesus também, lá no capítulo 7, versículo 13, versículo 14 do Evangelho de Mateus, Jesus também traz uma palavra de despertamento. Paulo, ele ensina a igreja: ó, desperta, ó tu que dorme. Levanta de entre os mortos, e Cristo que esclarecerá. Esse sono de quem está dormindo é o sono espiritual.
E esta morte que o versículo fala é da morte espiritual. Então Deus manda que venham se despertar deste sono. Mas aqui Jesus, ele também desperta. Lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Jesus desperta para que você venha entrar pelo caminho estreito. O caminho estreito, meu amigo, é o caminho do céu. Eu lhe garanto, eu tenho certeza, que se isso aqui fosse um movimento mundano, estava cheio de gente. Mas por que aqui não está cheio de gente? É porque o caminho aqui é estreito. Aleluia. Já diz o pregador que o caminho do céu é tão estreito que Jesus, quando foi crucificado, pregaram um pé dele em cima do outro. Era tão estreito o caminho, aquilo ali é como um sinal. Como o caminho é estreito. O caminho do céu é estreito. A porta do céu é estreita. Agora, ao contrário disso, o caminho da perdição é um caminho largo. A porta da perdição é uma porta larga. Agora não queira, meu amigo, terminar os seus dias de vida trilhando por esse caminho largo, não. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós te amamos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para lhe dizer que Jesus também te ama. A maior prova que Jesus te ama é que Ele deixou o céu de glória, desceu para a terra para sofrer por você, para morrer por você lá na cruz do Calvário. E João, escrevendo no Evangelho capítulo 3, versículo 16, João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de uma tal maneira, Deus nos amou de uma tal maneira, que enviou o seu único Filho. Agora eu pergunto, qual é o pai de família, qual é a mãe de família que vai dar um filho seu para morrer por alguém? Nenhum vai dar. Não dá. Por mais que a pessoa seja uma pessoa boa, mas não tem quem dê. Mas Deus deu. E deu pelos perdidos. Não foi por gente boa, não. Deus deu o seu filho para morrer por quem estava perdido, pecando, fazendo a coisa errada, desobedecendo a Deus, mas Deus entregou seu Filho. E Ele veio e sofreu aqui na terra, deu a sua vida, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. Então Jesus, Ele pagou o preço que era para eu pagar, o preço que era para você pagar, Ele pagou por nós, dando a sua vida lá na cruz do Calvário. Aleluia. Então nesta noite desperta. Desperta nesta noite. É a palavra de Deus. É o motivo desta campanha. É o motivo, o incentivo desta palavra. É o despertamento. Por quê? Porque Jesus está voltando. E nós não queremos que você fique aqui na terra. A gente não quer que você fique de fora. Porque se você ficar de fora da arca, você vai sofrer muito. Você vai passar pelo sofrimento que você nunca sofreu. Você pode até achar que já sofreu muito, mas se você ficar de fora da arca, você vai sofrer um sofrimento que você nunca passou na sua vida. Que é a separação de Deus. Que é a perdição, que é a condenação eterna. Mas nesta noite, a palavra diz: desperta, ó tu que dorme. E certa vez Jesus, pregando para a multidão, lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 36. Jesus pregava, não tinha microfone, não tinha som, ele pregava só na boca mesmo. Não existia equipamento de som naquela época.
Mas ele nunca deixou de pregar por causa disso. E isso nós aprendemos com ele, irmãos. Com som ou sem som, a gente deve pregar a palavra de Deus. Aleluia. Paulo diz assim: pregue a tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar. E ele pregando certa ocasião, ele diz: e chamando a si a multidão, com seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse se salvará. Porque o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Palavra de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi o que nós fizemos, meu amigo. Nós era perdido, nós vivíamos num mundo como você vive hoje, na bebedeira, muitos por aí afora até usando droga, e nós vivíamos nesse mundo de perdição, mas um dia nós acreditamos na palavra de Deus. Nós demos crédito ao Evangelho, escutamos a palavra e acreditamos no Evangelho, acreditamos na palavra, acreditamos na mensagem de Deus que os peitos pregaram e aceitamos a Cristo como Salvador. E Jesus nos salvou. Nos salvou, nos libertou, nos lavou com seu sangue, nos transformou em nova criatura, nos fez cidadão do céu, nos fez pregador da palavra. E aqui estamos, amigo. Você que nos escuta, eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo através desse som. Você que está ouvindo esta palavra, Jesus te ama. Ouça a palavra nesta noite, porque o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Nesta noite acredite na palavra. Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus também diz: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí você pode dizer: mas meu irmão, você que está pregando aí, você pode dizer assim: eu sou muito pecador, eu já pequei demais, já fiz tanta coisa errada, Deus não olha mais para mim, Deus não me perdoa mais. É engano seu, amigo. Deus está olhando para você nesse momento. Deus está lhe esperando agora que você tome uma atitude. Porque a atitude parte do homem. Jesus manda a igreja pregar. Jesus manda os Noé dos dias atuais pregar. Cada crente aqui que prega a palavra é um Noé pregando a palavra. Noé pregou naquela época, nós estamos pregando hoje o Evangelho. E nós estamos pregando para que você ouça a palavra e acredite, para que você tenha um conhecimento da palavra de Deus. Aceita Jesus como seu Salvador, e Jesus está pronto, amigo. Deus não está interessado o que você tenha feito, não. Deus não está interessado, preocupado no que você fez, no que você praticou, não. Porque a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aleluia. Tudo que o homem pratica antes de ser crente é por ignorância dele, é por falta de conhecimento. Que a maior ignorância do homem é a falta do conhecimento. Aleluia. Nós éramos ignorantes antes, praticava as coisas erradas por falta de conhecimento. Mas no dia que nós ouvimos a palavra, recebemos Jesus como nosso Salvador, aí a coisa mudou. A coisa mudou totalmente. Porque quando o homem tem um encontro com Jesus, a coisa é diferente. O quadro muda, é da água para o vinho. A gente vê lá em Marcos 2, aquela cura daquele coxo.
Aquele homem que era paralítico há tantos anos, vivia naquela cama, sendo carregado pela cama, e alguém o conduzindo para um canto e para outro. E aqueles 4 homens levaram aquele paralítico até a casa em que Jesus estava pregando a palavra. E ali procuraram entrar pela porta e não conseguiram, mas subiram na casa, abriram um buraco no telhado, desceram o paralítico na cama. Jesus, quando olhou o paralítico naquela cama, Jesus olhou para ele, teve compaixão e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. E algum incrédulo que tinha ali, algum escriba, fariseu, arrasou no coração dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus, que conhece o coração do homem, diz: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer a esse homem: perdoado estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e anda? Agora vamos fazer uma comparação. Se tivesse um paralítico aqui, qual era mais fácil eu dizer? Perdoado estão os pecados, ou mandar ele se levantar? Eu acho que era mais fácil dizer: perdoado estão os pecados. Apesar que eu não perdoo nem os meus. Quem perdoou foi Jesus. Mas era mais fácil dizer: perdoado estão os teus pecados. Aleluia. Mas quando Jesus falou: perdoado estão os teus pecados, é porque Jesus começou a curar a maior doença daquele homem. A maior doença daquele homem não era a paralisia. A maior doença daquele homem era o pecado. O profeta Isaías diz no capítulo 1 que o pecado é uma chaga que atinge o homem da planta do pé até o alto da cabeça. O pecado é isso aí. Coloca o homem nessa situação diante de Deus, chagado. O pecado é uma chaga. Mas Jesus, através do seu sangue derramado lá na cruz, o seu sangue carmesim, ele veio para purificar o homem do pecado e o tornar mais alto do que a neve. E quando Jesus disse: qual é mais fácil dizer, perdoados estão os pecados, ou dizer-lhe, levanta e anda? Aí Jesus olhou para todos e disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, diz ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, tomou a sua cama e foi para a sua casa. Agora vamos fazer aqui uma comparação. Aleluia. Antes daquele homem ter um encontro com Jesus, ele passou a vida toda sendo carregado pela cama. A partir do momento que ele se encontrou com Jesus, aí mudou o quadro. A cama não carregou ele, ele saiu carregando a cama. Aleluia. É isso que acontece, a diferença é 100%. A diferença é radical. É uma transformação radical. Mas Jesus está nesta noite aqui neste lugar. Porque ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou. E ele está de braços abertos. Aleluia. Nós não podemos vê-lo com os olhos carnais, mas pelos olhos da fé nós vemos ele aqui. Nós sentimos ele aqui. Aleluia. Por quê? Porque nós temos essa certeza, porque ele falou e nós acreditamos e sentimos a presença do Senhor neste lugar. Por isso que nós somos alegres. Quando você vê um crente dando glória a Deus, dando aleluia, sabe o que é isso? É a alegria do céu na vida do crente, pela presença de Deus. Aleluia. E diz aqui também, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. É o caso da história do relato bíblico sobre Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de imposto, porém defraudava a sociedade nos impostos. Ele era um funcionário do estado de Jericó. Ele roubava a sociedade nos impostos. E ninguém gostava de Zaqueu. Por quê? Até porque tem um pouquinho de razão, né? Ou muita razão por isso. Porque Zaqueu roubava as pessoas nos impostos. Cobrava além do que era para cobrar. E quando Jesus ia entrando naquela cidade, Zaqueu ouviu falar que Jesus ia entrar naquela cidade.
E Zaqueu sentiu o desejo de ver Jesus. Oh, meu amigo, se nesta noite, se você sentiu o desejo de ver Jesus, Aleluia. de conhecer Jesus, assim como Zaqueu teve. Zaqueu teve o desejo de conhecer Jesus. Só que a Bíblia diz que era uma grande multidão. E Zaqueu era de pequena estatura. E Zaqueu teve uma ideia. Zaqueu correu na frente da multidão, subiu em um pé de figueira, porque Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chega debaixo daquele pé de figueira, Jesus para. Porque Jesus, para atender o homem, ele para, irmãos. Aleluia. Porque o amor de Deus é grande. Muitas vezes você pede a atenção de alguém e alguém não lhe dá atenção. Pessoa da terra mesmo. Você luta para alguém lhe dar atenção e alguém não lhe dá. Às vezes você fica conversando sozinho e alguém não lhe dá atenção. Deus é diferente. Aleluia. Deus para dar atenção ao homem. Porque Deus ama o homem. Deus ama a humanidade. Aleluia. E Jesus parou. Quando Jesus para, debaixo daquele pé de figueira, olha para cima e alguém pergunta: quem foi dizer a Jesus que ele estava ali? Não precisa ninguém dizer, irmão. Aleluia. Jesus tem 3 atributos: onipotência, tem todo o poder; onisciência, sabe de tudo; e onipresença, está em todo lugar. Jesus sabe de tudo. Antes de Zaqueu subir lá, Jesus já sabia que ele ia subir. Aleluia. E quando Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aí alguém não ficou gostando: mas como pode tanta casa para Jesus se hospedar na casa de um pecador desse, de um ladrão desse? Ora, se Jesus vem buscar os perdidos. Aleluia. A Bíblia diz que ele não vem para os sãos, porque os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Aleluia. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fez, a primeira e a certa, Zaqueu começou a confessar o pecado. Porque o primeiro passo que o homem deve dar a Deus, a Jesus Cristo como Salvador, aceitando Ele, a primeira coisa, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, fazer que nem Zaqueu e confessar os seus pecados. Aí Zaqueu começou a confessar os pecados. Aleluia. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quadruplicado, não é 4 vezes. Você imagina só o que Zaqueu não roubou da sociedade. Que a cada pessoa ia restituir 4 vezes mais. Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Nesta noite, a igreja do Senhor, a igreja, a Assembleia de Deus da Vila Maranhão, está aqui nesta residência, nesse lugar. Jesus também está aqui, lhe esperando, de braços abertos. Ele te ama, Ele quer nessa noite perdoar os seus pecados. Ele quer nessa noite transformar a sua vida. Ele quer nessa noite escrever o seu nome no livro da vida e fazer uma nova criatura. E o que eu desejo de todo o meu coração é que você creia na mensagem, você creia no Evangelho, você creia na palavra de Deus, aceite Jesus como Salvador e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. A transformação, o milagre, coisa gloriosa Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Porque fez na nossa vida. Aleluia. Ele fez na nossa vida e somos testemunha própria. Ele fez na nossa vida, transformou em nova criatura. E ele diz assim: dai de graça o que de graça recebeste. Nós recebemos esta alegria de graça. Nós recebemos o céu, a certeza do céu de graça. E nós queremos transmitir para você também. Então nesta noite aceite a Jesus como Salvador. Venha nesta noite. Amanhã pode ser tarde. Já dizia o pregador: há 3 coisas que não voltam atrás: a pedra atirada, lançada, a palavra falada e a oportunidade. Essas 3 coisas não voltam atrás. É a pedra atirada, a seta, a palavra falada
e a oportunidade. Então, aproveite esta oportunidade. Nesta noite, aceitando a Cristo como Salvador. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.